Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera! Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente trabalhou nas últimas aulas. Então a gente vai usar a apostila de vocês, volume 2, especialmente a unidade 4, tá? Que diz sobre qualidade de vida e movimento. Então vamos falar das capacidades físicas, dos testes de aptidão física, tá bom? Vamos lá! Então a gente começa essa unidade falando sobre a importância de se movimentar, a importância de estar ativo fisicamente, né? Então ela tem inúmeros benefícios, tá? Previne lesões, o corpo trabalha da melhor maneira possível, traz a interação social entre grupos e entre indivíduos, também traz uma sensação de autonomia, que não é só para nós jovens, para vocês jovens, para nós adultos ou para os mais velhos, tá? Mas principalmente para os idosos. Tá? Os idosos precisam estar ativos para ter autonomia de fazer suas próprias coisas. E por mais simples que pareça, eu falo de conseguir amarrar um cadarço, eu falo de conseguir sair da cama por conta, eu falo de conseguir se locomover dentro da sua casa, fazer seu alimento. Então é nesse nível mesmo, tá? Também traz uma melhora, o movimentar-se traz uma melhora das capacidades físicas, então você consegue realizar as ações do seu cotidiano, indiferente da sua idade, diferente da sua vida, da sua rotina, de uma melhor maneira, de uma maneira mais adequada, economizando energia e acabando sendo até mais feliz com isso, tá? E aí, na sequência, a gente começou a falar sobre algumas capacidades físicas, a gente falou também depois sobre como testá-las, como avaliá-las, né? E eu vou trazer cada uma delas para vocês. Importante relembrar aqui, galera, não precisa se preocupar em estabelecer um padrão mínimo, apesar de haver tabelas de referência. O que precisa se importar é o seguinte: como eu estou hoje e como eu quero estar amanhã. Para chegar no caminho que eu quero, normalmente é melhorar, eu tenho que me submeter a algum tipo de atividade, um exercício físico, uma atividade física, daí vai variar em cada objetivo. Mas não precisa se preocupar muito com estabelecer um padrão, mas sim comparar você com você mesmo depois de um período. Bom, eu vi que para subir a escada aqui de casa, quando eu chego lá em cima eu já chego ofegante. Nossa, estou mal fisicamente, preciso melhorar qual capacidade física? Como que eu vou fazer isso? E amanhã eu tenho que estar melhor. É só isso. Então, as duas primeiras capacidades físicas que nós falamos foi a capacidade aeróbica e a segunda, a capacidade anaeróbia. São muito parecidas no nome, tá? A gente conhecia antigamente como aeróbica e anaeróbica, e não está errado continuar falando aeróbica e anaeróbica, mas hoje em dia, especialmente na literatura, a gente encontra como aeróbia e anaeróbia, tá? E são as capacidades do corpo em fazer exercício continuamente, uma usando como principal fonte de energia o oxigênio, por isso, né, aeróbica, e a outra utilizando outra fonte de energia que não é o oxigênio, por isso anaeróbia, não há envolvimento do oxigênio, tá bom? Além de ter essa relação com a fonte de energia que se utiliza, a capacidade aeróbia é a capacidade que o corpo tem de realizar na sequência outros movimentos, outras atividades, sem que você precise interromper de uma pausa, de um intervalo para iniciar a outra. Então, por exemplo, uma caminhada, você não precisa parar um passo para dar um outro passo, tá? Você não precisa no ciclismo descer da bicicleta, parar para depois pedalar mais um pouco. Você consegue continuar a caminhada, a corrida leve, ou um ciclismo, ou outras atividades por um longo período sem precisar parar por um momento. Em contrapartida, a capacidade anaeróbia é aquela que você permite a você realizar esforços de curta duração com grande intensidade. Então, por exemplo, vou correr o mais rápido possível daqui até a esquina. Eu consigo, mas é o melhor que eu consigo, vou correr lá o mais rápido. Porém, se eu tiver que correr 1 quilômetro assim, né, por o mais rápido que eu consigo, eu não vou conseguir manter a mesma velocidade que eu corro daqui até a esquina. Então, essa também é uma diferença desse tipo de atividade. Um dos testes que a gente pode realizar, a gente acabou não realizando por causa do espaço, tá? Não sei como é que é o espaço de cada um, então por não saber, não tem muito como a gente realizar uma corrida
para a gente testar isso aí, que é o limiar anaeróbio. O que é esse limiar anaeróbio? É um momento onde seu corpo passa a não ter a mesma capacidade de executar um movimento com o mesmo desempenho. Então, por exemplo, eu vou fazer uma corrida, qual é o momento que ele para de resistir naquele nível de corrida que eu vou fazer? E há vários testes para isso, vocês podem pesquisar quem quiser o Leger, tá? Leger é muito usado em concursos públicos. Temos também o teste de Cooper, tá? Cooper era um personagem, era um indivíduo que criou esse teste, por isso ganhou o nome dele, teste de Cooper, e é muito utilizado até hoje. O teste de Cooper é uma corrida de 12 minutos onde se calcula a distância, e com base num cálculo que Cooper estabeleceu, você descobre qual que é o seu limiar anaeróbio. Tem muitos outros testes para serem realizados para descobrir o limiar anaeróbio. Por exemplo, jogadores de futebol, sempre que tem pré-temporada, vai começar um ano, né, das práticas esportivas, a gente acompanha nas notícias aquela mascarazinha, o cara na esteira com aquela mascarazinha medindo, né, o seu limiar anaeróbio, que é o VO2 máximo. Aquela maquininha é muito mais precisa do que uma corrida de 12 minutos. Tá? Então, como eles são atletas profissionais e precisam saber da performance, então eles usam o melhor método de teste. Tá? Então é bem comum. Quando vocês veem um jogadorzinho com aquela mascarazinha cheia dos eletrodos no corpo, é para medir o VO2 máximo. A próxima capacidade física, a gente falou sobre a frequência cardíaca. Né? A frequência cardíaca é a frequência, o ritmo que seu coração bate ao longo de um determinado período de tempo. A gente calcula normalmente por minuto. Então, quantas batidas o seu coração deu por minuto. A gente até fez o teste, galera, deve estar na tabela de vocês, tá? Que era sentir o coração, né, pelo pescoço, tem alguns que sentiram pela cabeça, pelo punho, pelo próprio coração, qualquer outro lugar onde você consiga sentir é válido. Você calcula então por 15 segundos, depois multiplica por 4 para saber quantas vezes o seu coração bateu por minuto. Além disso, a gente tem um cálculo de frequência cardíaca máxima. O que é isso? É uma frequência que a gente deve calcular para o seu coração trabalhar no máximo naquela frequência, para que você mantenha a saúde. Então é um cálculo bem simples, que é 220 menos a idade. Então, calculando aí 220 menos a idade, você vai descobrir qual que é a sua frequência cardíaca teórica máxima. E aí a gente tem alguns limites para trabalhar dentro dela. Você pode trabalhar na zona de 50%, 60%, 70%, 90%, e aí depende do objetivo de cada treino, de cada intenção da melhora de alguma situação para cada um de vocês, tá bom? A próxima capacidade que nós falamos foi resistência muscular. Resistência muscular ou resistência da força muscular ou resistência muscular localizada é a capacidade de você realizar o mesmo movimento com a mesma eficiência. Então, por exemplo, a gente fez o teste, flexão de braço. Quantas flexões de braço você consegue fazer seguindo o mesmo padrão perfeito de execução, ou ideal de execução, sem comprometer o movimento, né? Então, isso é uma capacidade do teu músculo de resistir àquele movimento. Um outro teste que nós também fizemos relacionado a esta capacidade física foi o teste de flexões abdominais, tá? Que é o exercício de abdominal. A mesma situação. Quantas vezes você consegue realizar o movimento sem perder o padrão? Normalmente, o que acontece no teste de flexão, por envolver vários grupos musculares, a gente perde o padrão de movimento. Por isso é importante filmar ou que alguém avalie. Já no teste de abdominal, não tem muito como fazer diferente do movimento correto, especialmente se estiver bem estabilizado. Então, normalmente a gente falha, mas não erra o movimento, tá? Aí é importante falar o que é falha, né? Falha é quando você tenta realizar um movimento e não consegue, tá? Então, espera-se que todos tenham chego na falha na execução do exercício. O nome parece um pouco pesado, né? Eu sou incompetente, eu falhei, eu sou um fracassado. Não, galera. Procura-se a falha no teste. Você tem que chegar até a falha. Teoricamente, a gente procura a falha até no treinamento de força. Então, quando eu vou treinar resistência muscular ou força muscular, eu tenho que levar o meu corpo até a falha, tá? E isso é muito difícil. Então, alguns movimentos, a falha no exercício é a hora que você perde o padrão do movimento, e em alguns é a hora que você não consegue executar mais o movimento. A próxima capacidade física que nós falamos foi a força explosiva, que nada mais é do que a capacidade muscular de superar uma resistência no menor tempo possível.
Então, você vai, por exemplo, saltar de um espaço para outro, né? Vai ter que ser o mais rápido possível. É a capacidade do seu corpo de fazer um movimento o melhor possível. Então, uma execução. Então, normalmente a gente trabalha com grandes grupos musculares para fazer esse teste. Eu solicitei para que vocês fizessem o salto horizontal, que é o salto em distância da posição parada o mais longe possível, onde você tenta ir o mais longe possível, o nome já disse, né? E trabalha-se a força explosiva, tá bom? Poderia ser um salto para uma superfície pro alto, né? Um salto vertical, por exemplo. Só que daí já fica mais difícil de realizar, porque precisaria de um material específico. Normalmente a gente utiliza um equipamento que chama-se plinto, tá? Ou para usar outros caixotes ou outra superfície. Mas em casa normalmente a gente não tem. Não vou pedir para vocês saltarem para a mesa de vocês aí, que vai dar problema e vai complicar, né? A próxima capacidade física que nós falamos foi a flexibilidade, tá? A flexibilidade é o grau de amplitude máxima que uma articulação pode exercer, tá? Então, por exemplo, o cotovelo, né? O quanto o meu cotovelo consegue estender, tá? Para isso, ele está estendendo vários músculos, tá? Os músculos do meu braço, os músculos do meu antebraço, todos que passam por essa articulação do cotovelo. Então, normalmente vai ser o grau de amplitude máxima de uma determinada articulação. Há várias outras, né, articulações envolvendo então essa capacidade elástica do músculo e a capacidade do movimento articular, tá bom? Isso é treinável. O músculo é um elástico que é possível de ser treinado. Pensem num elástico tradicional que você pega, esse elástico de dinheiro, sabe? A gente deixa no punho às vezes, então a gente pega ele, a gente estica. Quando a gente volta, ele vai ficar mais elástico, ele vai ficar mais vai conseguir ter uma elasticidade maior. O músculo é a mesma coisa. Lógico, se eu puxar demais, mais do que ele está preparado, ele vai arrebentar. O músculo, infelizmente, também é a mesma coisa. Isso pode acontecer, lógico. Teria que ser um treinamento totalmente fora do padrão para isso acontecer em um treinamento. Mas ele é progressivo, então a gente aumenta um pouco essa capacidade elástica, depois mais um pouco, depois mais um pouco, e assim vai aumentando a capacidade elástica dos nossos músculos e das nossas articulações, consequentemente. E na última aula, galera, a gente falou sobre duas outras capacidades físicas que foram agilidade e velocidade. Daí a gente pede ajuda aí para o professor William de Física dar um help para nós e definir o que é agilidade e velocidade. Bom, então a primeira dessas definições é a agilidade. Agilidade é a capacidade de mudar de direção o deslocamento do corpo. Então, você se deslocar para um lugar, mudar o sentido e se deslocar para o outro. Tá? Então, isso é a agilidade. Já a velocidade é a capacidade de você se deslocar de um ponto ao outro no menor tempo possível. Até o William pode falar da fórmula da velocidade depois aí para vocês, já devem estar estudando isso, né? Que tem relação direta com o deslocamento de um corpo numa distância por um determinado tempo. Com essa definição, para fazer alguns testes, a gente teria que ter testes de mudança de direção para treinar agilidade. Então, por exemplo, tem o teste dos cones, até a apostila de vocês sugere lá na página 24, depois dê uma olhada, onde você correria mudando de direção. Galera, isso ali é bem legal de fazer e dá para fazer em casa, é bem fácil, né? A gente fez na aula passada, inclusive, tá? A gente adaptou e vocês podem fazer outras situações de mudança de direção. Esportes coletivos, em geral, tem muito necessidade de deslocamento de agilidade e depende da atividade que cada um exerce. Tem também no contexto do dia a dia, tá? E velocidade é a capacidade de se deslocar de um ponto a outro em uma linha reta, o mais rápido possível, tá? Então a gente pode até fazer em casa, não sei se a gente tem um espaço específico para isso. A gente acaba treinando mais agilidade, porque normalmente a gente não vai ter mais de 10 metros para correr. Então, até 10 metros você ainda está ganhando velocidade, até 20 metros você ainda está ganhando velocidade. Então é mais agilidade do que velocidade aí que a gente treinaria, tá bom? Para o treinamento da velocidade a nível competitivo, de, por exemplo, eu preciso treinar para melhorar num esporte determinado, futebol. Você vai treinar de acordo com o que utiliza-se naquele esporte, tá? O esporte de futebol corre 10 a 20 metros. Eu vou treinar mais arrancada do que velocidade em si, tá? Agora, um atleta de atletismo que corre 100, 200, 400 metros, vai treinar de acordo com a distância que ele percorre. Uma vez que, dependendo da distância, você não vai conseguir correr a distância inteira no mesmo nível. Então, vamos correr hoje 400 metros. Aí tem aquele que quer se destacar, sai correndo na frente o mais rápido possível. Chega no 200 metros, já não aguenta mais, quase
não aguenta caminhar para completar os 400. Isso é bem comum, tá? Então tem que tomar cuidado com sabendo se dosar para percorrer toda a distância que foi combinado, se for esse caso. E temos ainda uma aptidão, uma capacidade física que nós falamos ainda, que foi o equilíbrio, tá? Que é uma capacidade física de você se manter numa determinada posição, num determinado ambiente. Então, por exemplo, se equilibrar sobre um objeto, se equilibrar sobre apenas uma das pernas, tá? E quando que eu vou utilizar isso? O dia inteiro, cara. O dia inteiro a gente está usando esse tipo de atividade. Para ficar de pé, você está usando o equilíbrio. Está ficando de pé só sobre as suas duas pernas, né? Criança, bebê ainda não sabe se equilibrar. Começa só deitando, rastejando para daí engatinhar e depois aprendeu a se equilibrar, né? E ficar de pé, tá? Mas às vezes a gente precisa também ficar equilibrado na ponta do pé para pegar um material que esteja no armário em cima, ou subir sobre uma cadeira e se esticar para pegar, né, um material que esteja no alto, se equilibrar sobre uma perna só, às vezes abaixado para pegar o material no chão, para não tem flexibilidade para colocar a mão no chão. E aí, no dia inteiro a gente utiliza essa capacidade. Beleza, galera? Espero que tenha sido possível aí vocês relembrarem as aptidões, as capacidades físicas, todo o conteúdo dessa unidade 4, desse volume 2 da apostila de vocês, qualidade de vida e movimento, tá? E a gente continua esse conteúdo na próxima aula fazendo outras práticas, tá bom? Um abraço a todos e até breve. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui, então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo. Um forte abraço, até breve.